Vamos lá? Vamos lá então. Aqui eu tenho esse 3. Eu posso fazer o seguinte, se são múltiplos de 10, esses expoentes, eu posso fazer aqui, ó, 3 elevado à quinta potência. E se vocês perceberem aqui, eu posso escrever potência de uma potência. Tá vendo? Esse 3 elevado a 50 é a mesma coisa que a décima potência de 3 à quinta. Então, a mesma coisa aqui, ó, 5 vezes 10, 50, vai dar aquilo dali. Eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros. Então, nós temos aqui o seguinte, 4 elevado à quarta potência, e aqui então eu tenho a décima potência de 4 elevado à quarta potência, ou seja, 4 vezes 10, 10, 40 daqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro. 5. Oi, diga. A gente vai ter... Isso, a gente vai resolver. E aí você observa que todos os expoentes vão ficar 10. E aí é mais fácil da gente comparar pelo fato de que todos, quando tem o mesmo expoente, eu vou observar quem vai ser a maior base. Não ficou mais prático assim? Então, ó, é justamente isso, Eduardo. Está aqui, ó, 10. E o último aqui eu tenho 6 ao quadrado. Aqui eu tenho 10 também como expoente. E aí você resolve. É justamente isso que eu queria que você chegasse, Eduardo, nesse patamar. Então, 3 elevado à quinta potência dá quanto? 3 vezes 3, 9. 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Elevado à décima potência. Depois eu tenho 4 elevado à quarta potência. Eu tenho 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 dá 256, não é isso? Então, 256 elevado à décima potência. Por enquanto, esse aqui está vencendo. 5 elevado ao cubo, eu já sei que é 125, elevado à décima potência. E aqui eu tenho 36 elevado à décima potência. Essa era a ideia. Fazer com que todos os expoentes ficassem iguais, porque aí eu vou observar quem é a maior base. Logo, eu já tenho como resposta que a maior potência é essa aqui, ó, cuja a base fatorada, a base não, o expoente fatorado deu 256 elevado à décima potência, que é quem? Foi o segundo, não foi isso? 4 elevado a 40. Então, essa é a resposta. Compreenderam agora como é que eu tenho que chegar nessa solução? Então, se eu tenho todas as bases iguais, tá vendo? Eu vou observar, ou todas as bases, não, todos os expoentes iguais, eu vou observar quem é que tem a maior base. Então, logo, vai ser a maior potência. Isso vai acontecer na segunda questão. Na segunda questão é mais prático, mais fácil de resolver. E aí você observa logo na letra A que eu tenho os expoentes iguais. O que é que vai acontecer quando eu tenho os expoentes iguais? A maior base, okay, vai declarar a maior potência. Então, 18 é menor do que 18,2. Então, ó, meu símbolo aqui vai ser esse. Certo, Iris? Está entendendo o que é que eu estou explicando aqui agora? Porque essa base da explicação da primeira questão vai servir para resolver a segunda questão. Então, quando eu tenho expoentes iguais, a maior potência é aquela que tem a maior base. A mesma coisa, vamos lá. Agora, eu tenho o quê? Bases iguais. Essa também é fácil. Bases iguais, a maior potência é que tem a maior expoente. Então, 42 elevado à quinta potência é maior do que 42 elevado ao cubo. Então, se eu tenho as bases iguais, a maior potência é que tem o maior expoente. Então, está aqui. Maior que. Letra C. 12 elevado a zero e 27 elevado a menos 1. Gente,
elevado a menos 1 vai ficar o quê? Uma fração. E aí, o que é que acontece? Toda fração vai ficar aqui, ó, 1/27. Concorda comigo? 1/27 é uma fração quê? Própria. Toda fração própria é menor do que um inteiro. E menos 1 também é menor do que um inteiro. Mas não é porque, mas o senhor está falando do expoente, mas aqui eu tenho tanto expoente como base que são diferentes. Mas observa aqui, ó, aqui eu vou ter como resultado 12 elevado a zero vai ter 1, e aqui eu vou ter assim, ó, 1 comparado com 1/27. E 1/27, como eu falei, é uma fração própria. Ele é menor do que um inteiro. Logo, 1 é maior do que 1/27. Então, 12 elevado a zero é maior. Difícil. Pronto. 2 elevado a 35 e 32 elevado a sétima. Pronto. Olha só o que tem nessa questão aqui. O que é que eu vou fazer? Na primeira questão, eu desfiz o expoente. Nessa letra D da segunda questão, eu vou fatorar a base. 2 elevado a 35 eu não tenho como fatorar o 2. Então, já acabou aí. Mas esse 32, eu posso decompor em fatores primos, e 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Quando você fatora, ó, faz a decomposição. Então, 2 elevado à quinta potência é 32. Só que esse 32 está elevado à sétima potência. Então, eu vou escrever ele assim, ó. Esse 32 elevado à sétima potência é a mesma coisa que escrever 2 elevado, ó, assim, nesse formato. O que é que vai acontecer? Eu vou aplicar o quê? Potência de potência. Deixa eu colocar esse 7 aqui direito. Eu vou aplicar potência de potência. Então, vai ficar o que aqui? 2 elevado a 5 vezes 7, 35. Então, 32 elevado à sétima potência é a mesma coisa que 2 elevado a 35. Então, o que é que vai acontecer? São iguais. A mesma coisa da letra E. Então, se você entendeu a letra D, a letra E é o mesmo processo. O que é que eu vou fazer? Pegar o 125 e fatorar. 125 é a mesma coisa que escrever em qual forma de potência? O número 125. Isso, 5 elevado ao cubo. Só que esse 125, ele está elevado à sexta potência. Então, eu vou pegar, ó, fatorar o número 125 e ele está elevado à sexta potência. Logo, isso daqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, 5 elevado a 3 vezes 6, 18. O que é que vai acontecer? Também são iguais. Também são iguais. E aí? Quem é maior, 4 elevado a 18 ou 2 elevado a 37? Quem é maior? Usando a mesma regra. 2 elevado a 37. Qual a explicação? Que é 2 ao quadrado, não é isso? Isso. Isso. Pronto. 4 é 2 ao quadrado. Então, potência de potência multiplica os expoentes. Então, 2 elevado a 36 é menor do que 2 elevado a 37. Então, ó, tá aí. Tudo certo até então? Gente, qualquer dúvida que você pegar, vocês sabem que vocês têm as videoaulas. Agora no Wake fica mais fácil porque aparece logo ali.
Então, toda vez que terminar a aula, eu imediatamente coloco, imediatamente não, eu espero o YouTube, né, fazer o upload. E aí eu já coloco para vocês. Agora fica mais prático. Certo? Vamos relembrar aqui o de ontem, que foi adição e subtração, para a gente fazer a atividade. Eu vou relembrar só um pouquinho e vou colocar a questão para você resolver. Eu não vou fazer nem a outra questão que é de comparação. Eu vou resolver adição e subtração. Vou deixar outra para acrescentar mais. Vamos lá. Ah, tem essas aqui. É isso mesmo? Eu achei que tivesse terminado. Vamos lá. A massa do Sol é de... Como é que eu leio isso aqui? Mil, milhões, trilhões, bilhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões, septilhões, octilhões, 1,98 octilhões, não é isso, de toneladas. A massa da Terra é de 5 quilos. Escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. A massa da Terra já está em quilos, não é isso? Mas a massa do Sol está em toneladas. Qual é a diferença? O que foi que houve? Peraí. A massa da Terra está em quilos, ele quer os dois em quilos. Só que a massa do Sol está em toneladas. Qual é a diferença? O que é que eu tenho que fazer para transformar em quilos a massa do Sol? E aí? Me diz aí. Uma tonelada tem quantos quilos, gente? Coisa de sexto ano, viu? Uma tonelada tem quantos quilos? 1.000 quilos, não é isso? Carol, você está tentando falar, Carol, só que o microfone está desligado. Eu tô ouvindo você mexer e eu ouvi sua boca mexendo falando 1.000. Mas não está sendo só você, seu microfone está desligado. Vamos lá. Então, uma tonelada tem 1.000 quilos. A única diferença é o quê? Eu vou acrescentar mais 3 zeros aqui, ó, na medida da massa do Sol. Então, se eu tenho aqui, ó, quantos zeros para poder resolver essa questão, para colocar em notação científica, eu vou colocar 1,98, não é isso? Então, essa terceira questão aqui, o Sol vai ficar 1,98 vezes 10. Bora lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Que vai ficar aqui, concorda? Só que eu tenho que transformar em quilo. Eu vou acrescentar mais 3 aqui, ó. Então vai ficar a 30ª potência. Tá aí. Essa é a massa do Sol. A da Terra eu não vou precisar transformar, já está em quilos. Então eu vou lá. A massa da Terra, eu vou fazer a mesma coisa. 5,98 vezes 10. Aí eu vou contar. 3, o deslocamento da vírgula. Eu estou riscando nos zeros assim porque é mais fácil contar de 3 em 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, não é isso? Está aqui. Quilos. Pronto, resolvido. Esse 24 aí está parecendo 21, peraí.
Questão 4. Vamos escrever em notação científica. Letra A, 3,1. Eu espero que vocês ainda não tenham dificuldade. Está fácil ainda, não é isso? Isso aí está fácil. O deslocamento da vírgula é positivo, não é isso? Ele está se deslocando para a esquerda. Então, tem 1, 2, 3, 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Letra B. Essa vírgula ela vai se deslocar. Então, eu tenho 0,00452. Ela vai se deslocar até o primeiro dígito não nulo, ou seja, para ter uma casa significativa. Então, vai ficar 4,52. Por ele ser um número decimal, a vírgula vai se deslocar para a direita. Quantas casas? 3 casas. Então, 10 elevado a menos 3. Letra C. 2,45 vezes 10. Bora lá, o deslocamento. Conta aqui, ó, 3, 6, 7, 8. Então, elevado à oitava potência. Letra D. Agora tem uma multiplicação. Como é que eu vou transformar em notação científica? Você sabe que multiplicação com números com zeros, você só multiplica os números significativos e acrescenta um zero um do outro. E somos zeros, não é isso? Só isso. Então, eu vou fazer o quê? 5 vezes 9, 45. Aí eu quero que você pense numa coisa. 45 vezes 10. Aí você tem o quê? 3, 6, 9. E você vai observar que esse 45... Deixa eu apagar cá em cima. Então, essa letra D vai ficar aqui, ó. 45 vezes 10 elevado, foi quanto? 3, 6, 9 zeros. Só que você está observando que o resultado não está em notação científica. O que é que eu vou fazer? Deslocar uma vírgula para ter apenas uma unidade, okay? Significativa na potência. Então, vai ficar 4,5. Essa vírgula vai fazer o quê? Uma outra forma de você raciocinar essa questão é assim, ó, preste atenção aqui. Quando eu vou deslocar essa vírgula, vou botar aqui para chamar a atenção no vermelho, esse número ele vai ficar menor, concorda? Vai ficar 4,5. Quando diminui aqui, quando esse número daqui fica menor, a potência aumenta. Aí eu já estou dando um macete para vocês já pensarem rapidinho. É como se fosse grandezas proporcionais. Enquanto um aumenta, o outro diminui, são inversamente proporcional. Então, você vai fazer isso. Se esse número diminui, 45 para 4,5, significa que eu vou aumentar a potência. Então, vai ficar o quê? 4,5 vezes 10 elevado a quanto? Isso. Tá aí. Letra E. Vou fazer a mesma coisa, ó. 2 vezes 15, 30. Concorda? Eu tenho quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 casas decimais. Então, vai ficar assim, ó, esse 30 com 7 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aqui que eu tenho que fazer. Essa multiplicação aqui gerou este número. Eu agora tenho que escrevê-lo em notação científica. A vírgula vai se deslocar até qual número? Até o número 3, não é isso? Para ficar uma casa significativa. 3 vezes 10 elevado a quanto agora? Para ficar entre o 3 e o 0. Aí você vai deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, menos 6.
E letra F já é fácil. 1,29 vezes 10. E aí você vai deslocar 3, 6. Isso mesmo? Isso. Menos 6 também. Tá aí. Resolvido. Ok? Vamos lá. Foi essa atividade aqui que eu passei ontem, mas a gente vai fazer hoje. Ok? E essa daqui eu deixo para vocês fazerem depois. Bom, então vamos lá. Vou deixar ela aqui já no ponto. E vou colocar uma tela preta para poder tirar dúvida de adição e subtração, porque depois a gente vai para multiplicação e divisão, que são bem mais fáceis. Vocês vão ver que é bem mais prático resolver multiplicação e divisão. Potência também e radiciação também são fáceis. Não são tão complexos como adição e subtração, que eu tenho que deixar os expoentes da potência de 10 iguais. Então é obrigatório, obrigatoriamente, se eles não tiverem, eu vou ter que fazer com que eles fiquem, observando sempre a que tiver maior grandeza. Okay? É isso que eu tenho que observar e que fique bem claro. Bora lá. Então vamos relembrar aqui rapidamente adição e subtração. Então se eu tenho aqui o seguinte, 3,8 vezes 10 elevado ao cubo, menos 4,2 vezes 10 elevado ao quadrado. Vamos começar de forma fácil. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é, quem é que tem a maior grandeza? É esse aqui, é essa notação que está aqui, cuja potência é de 10 elevado ao cubo. Então, eu tenho que fazer com que este número daqui vá para 3. E aí eu dei para você uma regrinha lá que você pode usar, um macete. Se aqui vai aumentar, é porque esse número aqui vai diminuir. Não é isso? Então, se ele aqui diminui, cá aumenta. Se ele aqui aumenta, aqui em cima diminui. Eu sempre vou usar esse macete porque aí fica mais fácil para vocês. Então, esse número aqui, 4,2 elevado ao quadrado, eu tenho que chegar no mesmo patamar desses aqui. Eu tenho que deixar a potência de 10 igualzinha, porque eu só posso somar ou subtrair quando eles estiverem iguais. Então, se aqui aumenta para 3, é porque aqui vai diminuir uma casa, porque aqui vai aumentar uma casa, uma unidade nesse expoente. Então, aqui vai diminuir uma casa decimal. Então, aqui vai ficar 0,42 vezes 10 elevado ao cubo. Compreenderam? Pronto. Aí, agora eu posso resolver. Então, 3,8 vezes 10 ao cubo. Porque o ideal é fazer com que essas potências de 10 fiquem iguais. Porque eu resolvo os números, 3,8, os decimais aqui, ó, menos 0,42, e a parte da potência de 10 eu simplesmente repito. Então, 3,8, menos 0,42, bota um zero aqui, ó. 2 para 10 dá 8, 5 para 8 dá 3, aqui eu tenho 3, então ficou 3,38 vezes, e o que é comum, eu simplesmente vou repetir, tá vendo? Então, adição e subtração é resolvido sempre assim. Eu vou colocar com números bem diferenciados, bem diferentes mesmo, para vocês entenderem mais uma vez. Vamos lá.
Eduardo, foque no que eu falei para você agora em relação a se eu preciso aumentar o expoente, esse número daqui vai ficar menor. Então, a vírgula vai correr para a esquerda. Isso mesmo que você pensou. Então, se eu preciso aumentar para poder chegar... E a ideia é que ele sempre aumente. Por quê? Porque eu tenho sempre que pegar o de maior grandeza. Então, a vírgula sempre vai correr para a esquerda. Aí já fica até mais fácil também para você pensar dessa forma. Ah, o professor disse que a vírgula sempre vai correr para a esquerda, porque na adição e na subtração eu tenho que deixar sempre na potência de 10 de maior grandeza. Então, quem é o de maior grandeza é o que tem o maior expoente. Então, 10 ao cubo é maior do que 10 ao quadrado. Então, esse 10 ao quadrado aqui, eu vou aumentar uma unidade. Então, vai ficar 3. Significa que esse número que está multiplicado pelo 10, ele vai diminuir. Diminuir quanto? Se aqui aumentou uma casa, aqui diminui uma casa decimal para a esquerda. Então, ele vai ficar menor. Esse número vai ficar menor. Então, é assim que eu vou raciocinar. Vamos lá. Vamos fazer um outro aqui exemplo, com números bem maiores. Então, nós temos aqui o seguinte. Vamos lá. E aí? O que é que eu tenho que fazer? Isso, em 4. E aí? Ele vai ter que aumentar quantas unidades? 3 para ficar até 4? 4 é positivo, lembre-se desse detalhe. E aí? Mais quanto? Isso, Marcos. 11. 11. Isso, você tem que ir até 0, do 0 até 4. Então você vai fazer o quê? 4 menos 7. Fica mais fácil. Então, é uma continha que você pode fazer. Você pode fazer isso aqui, ó. Vai ficar o quê? 4 mais 7, 11. Então, ele vai correr 11 casas decimais à esquerda. Então, esse número vai ficar enorme. Então, vai ficar assim, ó. 0, não são 11 casas? Então, significa que aqui eu já tenho uma. Então, vai ficar, eu vou ter que colocar 10 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? 10. Aí eu vou colocar o restante, 432. E aí vai ficar certinho, ó. Mais, deixa eu apagar aqui. 3 vezes 10 à quarta. Esse com esse aqui vai ficar assim, ó. 3 inteiros, não é isso? 3 inteiros mais aqui esse zero vai ficar 3. Então, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 432 vezes 10 à quarta potência. Pronto, acabou. Oi, diga. Pode sim, é melhor. Porque a distância, o que a gente está observando aqui é o que também vocês aprenderam lá no 7º ano. De menos 7 até 4 positivo, qual é a distância entre eles? É isso que a gente está fazendo.
de menos 7 até 0 são 7 unidades. Mais de 0 até 4, mais 4 unidades. Então, 7 mais 4, 11. Então tá aí, resolvida essa questão. Vamos tentar resolver lá o exercício? Vamos ver aqui. Eu não quero que vocês façam todos, não. Só quero A, B e C. Quero que você faça somente esses 3 aí. Que a gente tem que ir para os outros. Multiplicação e divisão. E continuar o conteúdo. Deixa o restante para fazer depois. A, B e C, as 3 primeiras. Gente, liguem as câmeras que vocês sabem. Liguem as câmeras porque vocês sabem que vocês perdem qualitativo, viu? Vamos lá? Vamos resolver? Vamos iniciar a resolução?
Vamos lá. Vamos resolver aqui. 5,06 vezes 10 a menos 1 mais 4,5 vezes 10 ao cubo. O que é que eu tenho que fazer? Esse menos 1 vai ter que ficar na mesma grandeza de 10 elevado ao cubo, né? Isso 10 a menos 1. E vai ficar 10 a menos 3, vai ficar 10 elevado ao cubo também. Só que aí eu vou aumentar quantas unidades de menos 1 até 3? 4. Significa que esse daqui, 5,06, ele vai ficar menor. Então, se eu aumento aqui no expoente, aqui vai diminuir. Diminuir quantas casas decimais? 4 casas decimais, da mesma ideia. Então, nesse caso da letra E, vai ficar o quê? 0, são 4 casas decimais, esse 5 aqui já conta como uma delas. 1, 2, 3, e aí, ó, 506 vezes 10 elevado ao cubo, mais 4,5 vezes 10 ao cubo também. Então, eu tenho 4,5 mais 0,00506. Aqui, ó, 4 mais 0 vai ficar 4,5. E toda a outra parte decimal eu repito. Vezes 10 ao cubo. Tá aí. Resolvido. Oi, fale. Não, é porque eu não tenho um lado para poder escrever, Eduardo. Esse é o problema. Estou printando, viu? Todos que estão com câmera desligada para anotar depois, viu? Infelizmente. Letra B. De novo, adição. Eu tenho ali 10 elevado ao cubo e 10 elevado à décima potência. Então, eu vou ter que pegar o segundo ali e vou ter que subir, não é isso? O expoente para 13. Se eu subo o expoente para 13, quer dizer que esse 3,2 vai diminuir 3 casas decimais. Ele vai ficar 1000 vezes menor. Então, vamos lá. Eu tenho 9,6 vezes 10 a 13. Aqui eu não mudo. Mas, para aqui ficar 13, ou seja, o expoente aumentou 3 unidades, eu vou correr 3 casas decimais à esquerda aqui com esse 3,2. Então, eu tenho, ó, 0, esse 3 já conta com a primeira, 1, 2, 32, vezes 10 a 13. Tá aí. Agora sim. 9,6 mais 0,0032, tá facinho essa conta aqui, ó. Fica 9,6032 vezes 10 a 13. Tá aí. Letra C. Esse 3 vezes 10 a quarta, esse 4 aqui, ele tem que subir para 6. Então, ele vai aumentar aqui o expoente de 4 para 6. Vão ser 2 unidades. Então, aqui eu vou dividir por 100. Então, vou correr 2 casas decimais à esquerda. Então, no primeiro aqui eu repito, 7,36 vezes 10 a sexta, menos, e aí eu tenho 3, como eu aumentei aqui 2, aqui eu vou correr para a esquerda, vou diminuir, vai ficar menor. Então, vai ficar 0,03 vezes 10 a sexta. Pronto. Agora sim, eu tenho a mesma parte da potência de 10 igual, eu vou repetir ele, e aqui eu vou fazer uma subtração.
Então, 7,36 menos 0,03, uma continha fácil aqui também. Vai ficar 7,33 vezes 10 à sexta. Tá aí. Perguntas? Oi. É 10 elevado a 6. Certo, Iris? Eu vou explicar aqui. Ó. Quem é que tem o maior expoente? É o de cá, não é isso? 10 à sexta. Tudo bem? Pronto. O que é que eu tenho que fazer? Esse 4 aqui, ele tem que ficar igual a esse aqui, ó. Então, vou subir 2 unidades. Eu falei para você, ó, se aqui aumenta, aqui diminui. Esse número vai ficar menor. Lembre desse detalhe, porque vai se tornar tudo fácil. Vai ficar menor de que maneira? Vai ficar 100 vezes menor. Por que 100 vezes menor? Porque se aqui aumentou 2 unidades, quer dizer que, ó, eu vou correr 2 casas decimais à esquerda. É como se eu tivesse dividido por 100. Então, 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 3 centésimos. Então, menos 2 casas para a esquerda. Então, ó. E aí o expoente fica igual. 7,36 menos 0,03. A parte inteira é 0. A parte dos décimos é 0. A parte dos centésimos é 3. Então, ó, eu só faço 6 menos 3. Só foi isso aqui que eu fiz. Então, vai ficar 7,33 vezes 10 elevado à sexta potência. Ok? Tudo certo aí? Pronto, Iris. Ok. Vamos lá, vamos para a multiplicação. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Isso. Tem que pegar o menor e deixar na mesma grandeza do maior. Ok? Sempre. Com multiplicação, nada. Com multiplicação e divisão, você vai ver que não vai precisar nada disso. Vai ser bem mais prático, porque eu não preciso fazer essa conversão nenhuma. Eu multiplico. E o que é que acontece com potência de bases iguais na multiplicação? O que é que acontece com multiplicação de potência de bases? Pronto, é só isso que a gente vai fazer, somos expoentes. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então multiplicação vai ser bem mais fácil. Depois você vai ver divisão, aí você vai lembrar da regra. Divisão de potência de mesma base, o que é que acontece com os expoentes? Eu repito, os expoentes fazem o quê? Se subtraem. Pronto, é só isso que vai acontecer. Vamos lá. Multiplicação e divisão. Não vou nem pegar esse daqui, o exemplo daqui do livro. Vamos colocar aqui, vamos pegar alguns exemplos. Ok, Rosa. Unidade de potência. De números em notação científica. Se vocês quiserem anotar aí, melhor. Vamos lá. Então temos aqui o seguinte, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Eu tenho 3, vamos começar bem fácil, vezes 10 elevado ao cubo, vezes 5 vezes 10 elevado a 4. Olha só como é simples. Isso aqui é facílimo. Eu só vou fazer aqui, ó. 3 vezes 5, 15.
E potências, ó, de bases iguais, eu vou conservar a base e somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Mas se vocês perceberem, não está em notação científica, não é isso? Porque eu só tenho que ter uma casa significativa na unidade. Então, isso aqui ele tem que ser transformado 1,5. E aí eu expliquei para você aquele processo. Olha, para ficar mais fácil o entendimento, esse número de 15 para 1,5 ele ficou menor ou maior? Me responde aí. Ele ficou menor ou maior de 15 para 1,5? Ele diminuiu, não foi isso? Se aqui diminui, o que acontece com o expoente? Aumenta. Se ele diminuiu correndo uma casa decimal para a esquerda, então eu vou aumentar uma unidade. Pronto, está aí. Resolvido a multiplicação. Então não precisa a gente ficar fazendo todo aquele processo que a gente estava fazendo até então, de transformar um no outro, pegar o de maior grandeza e fazer essa conversão. Não precisa. Multiplicação é simples assim. Vamos lá, vamos ver mais um exemplo para fixar. Eu tenho 1,25 vezes 10 elevado a menos 3 vezes... Vou botar 1,25, vamos botar 8,25 Pode vir assim também, mas é a mesma coisa, não mudou nada aí. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar 8,25 vezes 4,2. Multiplica aí para mim, por favor. Pega aí a calculadora, coloca aí. 8,25 vezes 4,2, quanto é que dá? Pronto. Vezes 10. E aí você tem menos 3 mais 4. Aí é que tem que ter cuidado. Ah, mas o senhor falou que soma, mas aqui é menos 3. Menos 3 mais 4 dá quanto? Dá 1, não é isso? Pronto. Só que outra coisa também é, de novo, você está vendo que aqui não está em notação científica porque não tem uma casa significativa. Então a vírgula vai correr mais uma vez para a esquerda. Quer dizer que o número vai ficar o quê? Menor. Se ele fica menor, quer dizer que o expoente vai aumentar. Não é isso que eu estou falando o tempo inteiro? Pronto. Aumentar quantas unidades? Aqui eu vou diminuir, eu vou dividir por 10, ou seja, eu vou diminuir uma casa decimal, então vai ficar 3,465 vezes 10, e aí aqui eu vou aumentar ao quadrado. Certo? Tudo bem aí? Eu vou colocar 1, que é o exemplo 3, e vocês é que vão fazer. E aí eu passo para a divisão. Diga. Isso. Isso. Você vai ter que também sempre observar o detalhe de que, às vezes, na multiplicação, na adição e na subtração, o resultado já estava no formato de notação científica. E já na multiplicação ele pode estar ou não. Como os nossos dois exemplos aqui, eles não ficaram. Ó, quando nós multiplicamos os números, esquecendo aqui a potência de 10, esses números aqui, 3 vezes 15, ou 3 vezes 5 deu 15, 15 vezes 10 a sétima potência não está escrito em notação científica. E aí eu tenho só que ter como é que fala? Esta atenção. 15 vezes 10 a sétima não é notação científica. Então, eu preciso escrever notação científica segundo aquelas regras. Eu só posso ter um dígito significativo nas unidades. Então, 1,5. Aí eu tenho que observar o quê?
Diminuiu. Se ele diminuiu, ou seja, dividiu por 10, quer dizer que lá no expoente da potência de 10 ele vai aumentar. Mas aumentar quanto? Aí você vai observar quantas casas decimais ele correu para eu aumentar lá no expoente. Certo? Vamos lá, vou colocar um exemplo aqui e vocês vão resolver. Vou botar o 3 aqui. Certo, Israel? Muito bem. Faz aí esse exemplo 3. Para a gente ir para a divisão. Pode falar. Vamos ver. Eu não sei. Mas você não sabe se ele está certo. Quem é que está certo? Faça o seu. Faça o seu e tire suas conclusões. Pronto. Faça o seu e tire suas conclusões. Vamos lá? Vamos resolver? Então temos aqui o seguinte. Eu vou fazer 7,8 vezes 2 dá 15,56, não é isso? Ou 15,56? Não, 15,6. Pronto. 15,6 vezes 10. E aí eu coloquei o menos 5 menos 4 propositalmente, porque vai ficar assim, ó, menos 5 mais menos 4, que é a mesma coisa de eu escrever menos 5 menos 4, que dá menos 9. Pronto. Bora lá para ver quem é que está certo. 15,6 não está escrito em notação científica. Então, eu vou escrever em notação científica, ele vai ficar 1,56, não é isso? Vezes 10. Será que vocês acertaram? Se aqui diminui, aqui eu vou aumentar mais uma unidade. Menos 9 mais 1 dá quanto? Pronto.
Menos 8. Não foi menos 10. Tá vendo aí? Cuidado com o jogo de sinal. Muito cuidado com isso. Oi, pode falar, Carol. O resultado final, ou quer que eu repita todo? Eu vou repetir todo, é melhor. Pronto. Olha só. O que é que acontece aqui? 7,8 vezes 2, 15,6. Bora lá. Menos 5 menos 4. Ah, mas é uma soma. Mas os sinais aqui, ele aqui é negativo. Então, menos 5 mais menos 4 é a mesma coisa de se escrever menos 5 menos 4. Esse sinal de mais aqui ele não vai alterar em nada. Vai ser diferente quando a gente for ver agora, daqui a pouco, divisão. Menos 5 menos 4 é menos 9. Então, aqui é menos 9. Mas acontece que não está em notação científica. Então, eu vou diminuir esse número daqui para poder ficar. Se aqui diminui, é porque aqui vai aumentar. Então, aqui vai ficar 1,56 vezes 10. Aumentar quanto? Mais uma unidade. Menos 9 mais 1. Não é isso que a gente tem que fazer? Sinal do maior e subtrai. Ó, menos 8. É isso que acontece. Diga. Isso, isso. Se eu tive que correr duas casas decimais para a esquerda, vai aumentar lá. Até porque você tem que observar o seguinte, vai aumentar, gente. Não vai aumentar? A gente sabe que menos 8 é maior do que menos 9. Não é assim o raciocínio? Menos 8 é maior do que menos 9. Então ele ficou maior. Se eu colocasse menos 10, estaria errado pelo fato de que menos 10 é menor do que menos 9. Então ele não aumentou, ele diminuiu. Então, todo aquele raciocínio de números inteiros a gente tem que ter também. Vamos ver divisão. Então, anota aí, vamos ver divisão. A mesma coisa divisão. Então, você tem aqui o seguinte. Colocar logo com números negativos, porque aí vocês já ficam logo atentos. Eu vou fazer 5 dividido por 2, que dá 2,5. Todo mundo concorda, não é isso? 5 dividido por 2 dá 2,5. Vezes 10. Agora é o detalhe. Menos 4, menos, esse menos é da operação, e aqui eu tenho menos 3. Para não ficar, eu não entendi por que é menos menos 3. Esse menos pelo fato de que eu tenho uma divisão de potências de bases iguais. Divisão de potências de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Só que aqui é o sinal da operação, e esse aqui é o sinal do menos 3. O que é que a gente sabe que isso significa? Que aqui vai indicar o oposto. Então vai ficar mais 3. Menos 4 mais 3 dá quanto? Menos 1. Então, ó, ele já tá em notação científica. Pronto, acabou. Não precisa resolver mais nada. Vamos lá, vou botar um outro aqui.
Só que agora eu quero vocês resolvendo. Resolve aí esse. 8,1 vezes 10 à quinta potência dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 8. Dá quanto? E aí, vamos lá? 8,1 dividido por 9 dá quanto? Isso, dá 9 décimos. Então dá 0,9, isso mesmo, 9 décimos. Vezes 10, me diz aí qual é o resultado. Isso, elevado a 13, Marcos. Preste atenção. Olha aí de novo acontecendo. 5 menos 8. Preste atenção porque é uma divisão. Divisão, eu vou subir 3 expoentes. Esse menos aqui é o desta operação de divisão. E esse menos aqui dentro é o sinal do menos 8, é o sinal do 8. Então, aqui vai ficar ó, 5 mais 8, que dá 13. Então, ó, aqui é 13. Só que sabemos que ele não está em notação científica. Qual é o resultado final? Diz aí qual é o resultado final. 9 vezes 10 a quanto? Oi? Isso. Pronto. Qual foi? Agora explica aí para os seus colegas, Carol, como foi que você chegou a essa conclusão que é 9 vezes 10 a 12? Isso. Ele ficou o quê? O número? Não, esse 0,9. Ele ficou o quê em relação ao número novo? Maior ou menor? Maior. É aquela ideia. Se ele ficou maior aqui, é porque aqui eu vou fazer o quê? Diminuir. É isso mesmo, Carol, correto. Então, 9 vezes 10 elevado a 12. Querem mais um só? Para a gente passar para potenciação e radiciação? Diga. O número ó, de 0,9 é menor do que 9, não é isso? Quando eu desloquei a vírgula, porque aqui eu tenho que ter uma casa significativa para ser escrito em notação científica. E 0,9 vezes 10 a 13 não está escrito em notação científica. Por quê? Porque aqui é zero. Eu tenho que ter um número significativo. Então, a vírgula vai ter que se deslocar para o quê? Para a direita. Logo, 0,9, quando a vírgula vai se deslocar para a direita, o número está ficando maior. O que foi que eu falei para vocês o tempo inteiro? Se aqui diminui, lá aumenta. Mas só que agora ele aumentou. Ó, de 0,9 para 9 ele ficou maior. Então quer dizer que eu vou aumentar, ou diminuir, desculpe, diminuir aqui. Aumentou aqui, diminuiu cá.
Então, é sempre invertendo, ok? Lá, se na parte do número eu vou aumentar, lá no expoente eu diminuo. Ah, mas em que proporção? Em proporção à quantidade de casas decimais. É isso que eu tenho que entender. Por quê? Ah, esse menos, ó, esse menos aqui, ó, é o da operação. Divisão, eu tenho que entender que subtrai os expoentes. Foi isso. Entendeu? Divisão, os expoentes se subtraem. E esse menos 8 está dentro do parênteses porque ó, o sinal dele é negativo. Então, aqui a gente sabe que indica o oposto. Por isso que ficou 5 mais 8 igual a 13. Eu não posso fazer 5 menos 8. Se aqui fosse multiplicação, aí eu poderia fazer logo direto. 5 menos 8, menos 3. Entendeu? Vamos lá, só mais um aqui, ó. Mais um para a gente finalizar. Multiplicação e divisão e ir para potenciação e radiciação. Último exemplo. Vai lá. E agora? Esse está bem fácil. Uhum. Esse está bem fácil. Vamos lá, então. 4,2 dividido por 2 dá o quê? É divisão. É divisão. Cuidado. Não é multiplicação. Vezes 10. E aí vem aquela história lá, ó. Yane, que você perguntou. Menos 1. Aqui é uma divisão. Menos. E o 3 é positivo. Eu nem precisava colocar quando era positivo. Eu colocaria logo menos 1, menos 3. É. Menos 1, menos 3 dá quanto? Menos 4. Pronto, acabou. Aham. É fácil. Você vai ver que potenciação também vai ser bem fácil. Vamos lá para potenciação e radiciação. E a gente já sai, já vai começar a entrar no assunto novíssimo. Já sai de notação científica e vai para radiciação. Vamos relembrar de tudo que vocês viram no oitavo ano e chegar na parte nova. Agora é potenciação. Não, aquele que eu passei, eu já corrigi, não? Teve o que eu passei ontem, que eu falei para vocês, que a gente poderia ter feito, fazer aqui agora. A gente fez uma parte dele, eu deixei os outros para vocês fazerem, porque eu postei ontem tarde demais. Pronto.
Vamos lá, potenciação e radiciação agora. Que também é bem fácil. Então aqui a gente vai passar rapidinho por esse assunto. Vamos lá, vamos primeiro exemplo aqui, notação, potenciação e radiciação de notação científica, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a menos 4 elevado ao quadrado. 1,3 botar 4. Bom, é rapidinho isso aqui, ó. Olha só. Eu vou tratar como cada um individualmente. Eu vou pegar esse 2 e vou elevar a quarta potência. Quanto é 2 elevado à quarta potência? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, não é isso? Então vai ficar 16 vezes 10. E aqui os expoentes, a gente vai aplicar aquela regrinha do potência de potência. O que acontece com potência de potência? Multiplicam-se os expoentes, não é isso? Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Pronto. Só que tem uma coisinha errada aí. 16 não está em notação científica. Qual é o resultado que eu tenho que ter para ele estar em notação científica de forma correta? Isso. E se você observar, 1,6 ele ficou menor ou maior do que o número que estava anterior. Então, se aqui diminui, ele diminui o quê? Uma casa decimal, não foi isso? Ele correu uma casa decimal para a direita, porque a vírgula a gente entende como se ela estivesse aqui. Se ele diminuiu, é porque o expoente vai aumentar. Aumentar mais uma, isso, vai aumentar mais uma unidade. Então, menos 16 mais 1, menos 15. Pronto. Ok? Então, fica atento nesse detalhe. Vamos lá. 1,3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que fazer 13 vezes 13, que dá 169. Então, vai ficar 1,69. Então, eu pego o número, elevo ao expoente, depois eu pego a potência de 10 e faço o potência de potência. E aqui eu faço o quê? 2 vezes 2, 4. Então, vezes 10, a quarta potência. Ele já está no formato de notação científica, não preciso modificar nada. Então, olha aí, que simples, tá vendo? E radiciação? É tão fácil quanto, até porque radiciação é o quê? É a operação inversa à potenciação. Então, se eu perguntasse para você, ó, qual é a raiz quadrada de 1,6 vezes 10 a menos 15? Vai ser o quê? 2 vezes 10 a menos 4. Estou voltando. Raiz quadrada não, raiz quarta, porque eu estou elevando a quarta potência. Aqui que é raiz quadrada. Então, qual é a raiz cúbica de 8 vezes 10 elevado a menos 9? Desculpe, elevado a 9. Eu vou calcular. Independente, eu posso fazer assim, ó, se quiser. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 10 a nona, que a gente vai estudar isso daqui a pouco. Eu posso converter a radiciação em um produto de raízes. Então, raiz cúbica de 8 dá quanto? 2 vezes... E no caso da raiz cúbica de 10 a nona, lembre-se que quando eu tenho o expoente múltiplo do índice, eu vou dividir pelo índice. A raiz acaba, simplificando assim.
9 dividido por 3 dá 3. Então vai ficar 10, 2 vezes 10 ao cubo. Acabou. Calculei a raiz cúbica. E aí funciona para qualquer radical. Raiz quadrada, raiz quinta, raiz... tudo. Sempre. Eu não vou colocar nem sempre, mas isso por enquanto não compete a vocês não. Porque senão a gente vai entrar em algo muito complexo para vocês resolverem. Então eu não vou querer isso para vocês por enquanto. Posso sim. Eu vou colocar aqui. Oi? Isso. O expoente. O expoente você divide pelo mesmo número do índice. Se eu posso colocar, não entendi o finalzinho. Coloco? Sim, sim. Vou fazer agora. Vamos lá. Uma raiz quadrada de... Deixa eu ver aqui. Vocês querem tentar antes de eu resolver? Mas não tem nada demais aqui não, ó. É uma raiz quadrada. O que é que eu vou fazer? A raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 10 a menos 6. Bom, qual é a raiz quadrada de 9? 3, não é isso? Qual é a raiz quadrada de 10 a menos 6? Aqui é a raiz quadrada. Significa que eu vou dividir o expoente por quanto? Por 2. Pronto, a raiz acaba. Então, menos 6 dividido por 2, menos 3. Olha aí, acabou, não tem nada demais não. Faz aí o outro. Deu quanto? Qual é o resultado? Aí você, pronto. Aí você pode perguntar: ah, professor, tem que ser... Pronto, já temos uma resposta aí. Não vou dizer se está certo ou está errado, não. Deixa seus colegas fazerem. 2 vezes 10 elevado a... Pronto. Temos duas respostas aí diferentes. Aí você tem aqui, ah, eu preciso toda vez fazer a mesma coisa aqui, raiz de um, depois raiz de outro. Não, não precisa.
Certo, Raik? Está registrada aqui sua resposta. Vamos lá, vamos ver aí quem acertou essa questão. Porque temos o seguinte, eu faço separado para vocês terem uma ideia. Raiz quarta de 16. E aí houve uma confusão. Raiz quarta de 16 não é raiz quadrada de 16. Ra... Isso, a raiz quadrada de 16, que seria 4. A raiz quarta de 16 é 2. Entendeu? É 2 elevado à quarta potência. A raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado à quarta potência dá igual a 16. E aqui a raiz quarta também de 10 a 12. E aqui eu simplifico por 2, ou por 4, desculpe-me. Ó. Então, meu resultado final seria o quê? Raiz quarta de 16, 2 vezes 10 elevado 12 dividido. Isso, essa é a resposta. Então, fiquem atentos com raiz quadrada, raiz quarta, para não ter essa confusão. Entendeu? Que realmente ainda há confusão com potenciação e radiciação. Para não confundir raiz quarta com raiz quadrada. Raiz quarta de 81, por exemplo, é 3. Raiz quadrada de 81 é 9. Para não fazer essa confusão. Oi? Ó, eu estou dizendo isso aqui, ó. Aqui, ó. Raiz quadrada de 81 é completamente diferente de raiz quarta de 81. O que eu estou falando raiz quarta porque alguns alunos aí me deram essa resposta de raiz quarta de 16 ser igual a 4. Mas 4 elevado à quarta potência não é 16, é 256. Mas 2 elevado à quarta potência é sim 16. Então, qual é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9. Que é diferente de quê? Qual é a raiz quarta de 81? Qual é? 3. Então, são diferentes. Então, tenha muito cuidado com a resolução, ok? Da radiciação. Aí não cabe mais ao professor agora ficar explicando, eu não estou entendendo por que raiz quarta de 1. Isso é coisa de lá de sexto ano. Vamos lá. Então já vimos todas as operações com números em notação científica. Multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Okay? Falta a gente corrigir esse exercício aqui, mas eu vou deixar para vocês fazerem, que eu não tinha passado. Foi a 10 e a 11. Okay? E essas unidades de informática, gente, não vou cobrar para vocês, que isso aqui é mais informação. Okay? Para vocês terem ideia. Então, a informação de como é que se faz a conversão, não, a gente não trabalha muito com isso aqui não. Bit, byte, megabyte. Mas para resolver, por exemplo, uma questão de lá, que vocês podem, que eu vou colocar depois, vocês vão pegar a informação aqui mesmo. Então, para todo efeito, qualquer informação em relação de medidas de informática, eu tenho que determinar para você os valores, para vocês fazerem as conversões. Então, por quê? Porque a gente não tem capacidade de memorizar toda essa tabela daqui, ó. Imagine tantas elas. Essa questão 10 e 11. A 10 que eu não passei e a 11 que vai ter que fazer isso. Bora lá. Não. Não é agora não. Vamos lá para radicais. Aproveitar que o último aí foi radiciação. Vamos relembrar aqui de radiciação. Rapidamente, que vocês já conhecem também. Lembrar um pouquinho de radiciação. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 elevado ao quadrado é 49. Aquela ligação que eu fiz para vocês. Olha, radiciação e potenciação são operações inversas, porque raiz quadrada de 47 elevado ao quadrado é 49. A raiz cúbica de 64. E aí, cuidado, mas é 8. Não, a raiz quadrada de 64 que é 8, porque 8 elevado ao quadrado é 64. Mas a raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 elevado ao cubo
é igual a 64. Então tenha muita atenção a respeito disso. Raiz quadrada de 2. Nós já sabemos que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, porque ele não tem uma raiz quadrada exata. E a raiz quadrada de um número negativo, ou seja, qualquer raiz que seja raiz enésima, vamos dizer assim, cujo índice seja par, o radicando não pode ser um número negativo. Então, ó, se eu tenho aqui a raiz quarta de 16 é 2, que acabamos de ver, mais a raiz quarta de menos 16, qual seria a resposta? Eu não tenho um número que pertence, então a gente diz que ele não pertence ao conjunto dos números reais. Então, por quê? Porque não existe um número que é elevado a um expoente par fique negativo, continue negativo. Então, não existe uma raiz, ok? Qualquer que seja ela de índice par e o radicando seja negativo. Então, mas e o radicando negativo e o índice ímpar pode ser? Pode. Como é o fato daqui, ó. Eu tenho uma raiz, por exemplo, cúbica de menos 8. Aí sim é menos 2. Por quê? Porque menos 2 é elevado ao cubo. Aí a gente vai aplicar aquela regrinha, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quem é que me lembra aqui? Como é que eu faço aqui? Como é que eu calculo essa multiplicação? Eu vou contar o número de sinais negativos, não é isso? Tenho 3 sinais negativos, então 3 é ímpar, meu resultado continua negativo. E faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 ao cubo é menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Então, se o índice for ímpar e o expoente for negativo, é possível extrair uma raiz sim, mas índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de um radicando negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Vamos lá. Vamos continuando. E as propriedades dos radicais. Eu vou lembrando aqui para vocês, porque isso eu fui falando ao longo das aulas. Então, a raiz vamos dizer assim, enésima de a elevado a m é a com a maior ou igual que zero. Vamos lá. A raiz décima de 1024 é a mesma coisa que a raiz décima de 2 a décima. O que foi que ele fez aí? Me explica aí, que a gente já fez isso aqui inúmeras vezes. Ele pegou o número 1024 e decompôs em fatores primos, não foi isso? Quando ele decompôs em fatores primos, o que eu venho explicando para vocês o tempo inteiro, nós temos 2 elevado à décima potência. E aí tem aquela ideia, ó, expoente igual a índice, a gente faz isso. E a raiz acaba. Vai ficar 2. Outra coisa também, que acabamos de fazer, uma raiz quadrada de 5 vezes 10 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 10. Fizemos isso aqui agora com a radiciação de números em notação científica. Quando eu coloquei lá para vocês, olha, qual é a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado ao quadrado? Eu não coloquei assim o tempo inteiro para vocês. Olha, é a mesma coisa que eu escrever 4, raiz quadrada de 4, vezes raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Não foi isso que eu fiz? Então, eu tenho uma aplicação aqui, ó, dessa propriedade. Isso ocorre também com a divisão, que ela pode estar um do lado do outro ou um sobre o outro em forma de fração. Então, isso aqui é o quê? Raiz de 4 vezes raiz de 10 ao quadrado, ó, expoente igual a índice, acaba. É a mesma coisa que 2 vezes 10. A mesma coisa eu posso fazer em relação à divisão. Eu posso fazer assim, olha, a raiz cúbica de 8/64 é a mesma coisa que escrever raiz cúbica de 8
sobre raiz cúbica de 64. Eu posso muito bem fazer desta maneira. Qual é a raiz cúbica de 8 mesmo? 2. Qual é a raiz cúbica de 64? 4. Certo? Isso são propriedades dos radicais. E você repara que essas propriedades a gente está o tempo inteiro utilizando, mesmo sem ele ter, mesmo ele explicando e iniciando agora isso com vocês. Outra aqui, potência, que a gente acabou de ver também. Só que agora vamos ver com radicais. Diga. Propriedade da divisão. É a mesma coisa que da multiplicação. Olha só. Raiz quadrada de 64, 81 avos. É a mesma coisa que você escrever raiz quadrada de 64 sobre raiz quadrada de 81. Eu só estou separando. Só isso. Qual a raiz de 64? 8. Qual a raiz quadrada de 81? 9. Não é nada demais. Entendeu? Só isso. Vamos lá, continuando. Potência. Potência de radical. O que é que acontece com potência de radical? Vamos ver aqui alguns. Eu tenho, o primeiro caso aqui, primeiro exemplo. Se eu tenho uma raiz quadrada de vamos colocar aqui 25 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Vou botar aqui assim. 25 elevado ao cubo. Pronto. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Raiz quadrada de 25, ó. Escrever em forma de potência de potência. Isso daqui, a única coisa que eu estou dizendo é que esse formato aqui eu posso escrever assim. Posso sim, Iris. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 1 minuto só. Rapidinho, deixa eu só clicar aqui. Então aqui, ó, expoente igual índice. Acabou. É a mesma coisa que 25 ao cubo. Esse é o resultado. E se eu tenho raiz de raiz, por exemplo, aqui eu tenho assim, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de, vamos dizer aqui, 81, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Esses índices eles vão se multiplicar, 2 vezes 2, de 81. Então eu vou ter uma raiz quarta de 81. Pronto, só isso. Qual é a raiz quarta de 81? Qual é? Eu posso fazer assim, ó. Isso, porque a raiz quarta de 81 fatorado é 3 elevado à quarta potência, ó. 3. Certo? Pronto, olha só. Dá um print aí rapidinho da página do livro. Aliás, eu faço o seguinte, Iris. Eu coloco lá no post, na postagem do Wake, eu faço um anexo e coloco as atividades para quem está sem livro. Coloco as atividades do livro. É melhor.